Aqui é o professor Luciano Brum e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Então te inscreve nos nossos canais e não se esqueça de acionar o sininho, ok? Alô galera, e a nossa aula de hoje é referente a logaritmo. O que seria o logaritmo? O logaritmo é uma operação matemática que está diretamente relacionada às equações exponenciais. E com esta operação, nós vamos buscar encontrar o expoente que vai fazer com que a base venha a ser igual ao que nós chamamos de logaritmando. Com isto, então podemos definir que o logaritmo nada mais é que chamamos de logaritmo de b na base a, representado por log de b, aí vai aparecer uma base a, o valor de x tal que a elevado a x venha a ser igual a b. Vamos observar então o seguinte exemplo, onde este nosso exemplo nós vamos ler da seguinte maneira: logaritmo de 8 na base 2. E o que isso significaria? Que nós estamos procurando um número que devemos elevar o número 2 para que a resposta venha a ser igual a 8. De modo geral, a operação logaritmo vai ser então definida da seguinte maneira. Observem, log de b na base a, eu vou dizer que isso equivale a x, onde o x equivale ao nosso logaritmo, o a equivale à nossa base e o b eu vou chamar de logaritmando. Veja então o seguinte ciclo. Vamos dizer então que a nossa base a elevado a x vem a ser igual a b. Seguindo então esse nosso ciclo, nós podemos dizer que a definição se resume a elevado na x é igual a b, que no caso recaímos numa equação exponencial. Porém, nós temos uma condição de existência. Quais seriam estas? Logaritmo de b na base a, o nosso b, que é o nosso logaritmando, tem que ser obrigatoriamente um número positivo. E a nossa base tem que ser um número maior do que zero, positivo, e ainda diferente de 1. Mas como resolver então um logaritmo? Existem logaritmos possíveis de ser resolvido de forma direta, apenas com a definição. No entanto, resolver logaritmos também exige domínio de equações exponenciais. Além disso, quando for necessário, deve-se realizar a consulta da tabela de logaritmos decimais para saber o valor de logaritmos que não conseguimos calcular com base em uma equação exponencial. Voltamos então àquele nosso exemplo inicial. Logaritmo de 8 na base 2 é igual a quanto? Vou chamar de x. Aplicando a definição, nós vamos ter 2 elevado na x é igual a 8, recaindo então numa equação exponencial. Mas como resolver essa equação exponencial? Nós temos 2 na x é igual a 8, nós vamos decompor o número 8 em fatores primos, então o número 8 nada mais é do que 2 ao cubo, ou seja, 2 elevado na 3. Observem que eu tenho uma igualdade de duas potências. Se essas potências elas têm a mesma base, consequentemente vão ter o mesmo expoente para que satisfaça a igualdade. Com isto, nós vamos chegar à conclusão que o nosso x vale exatamente 3. Conclusão, logaritmo de 8 na base 2 equivale a 3. E nós temos uma observação a ser feita. Quando não escrevemos a base num logaritmo, ela é sempre igual a 10, ou seja, vamos pensar no log de a. Como é que vai ser feita a leitura desse logaritmo? Logaritmo de a na base decimal. Ou ainda podemos observar que log de a nada mais é do que log de a na base 10. Então, através da definição, nós vamos gerar algumas consequências na qual esta definição vai nos proporcionar. O que seria isso? Para que a pessoa não tenha que toda vez fazer o mesmo processo, nós vamos simplesmente trabalhar de uma forma, vamos dizer assim, algébrica para obter uma solução que vai servir para quando nós trabalharmos da maneira numérica. Observem. Log de 1 na base b, claro, pensando na condição de existência da minha base. Então, se eu aplicar a definição, eu vou ter o seguinte: b elevado na x é igual a 1.
Porém, agora eu tenho uma potência no lado da igualdade e no outro lado eu não tenho uma potência. Mas eu posso pensar que o número 1 nada mais é do que um número elevado na zero. Mas que número seria esse? Aí é o número do meu interesse. No caso, a base b do lado esquerdo, base b do lado direito. Logo, o número 1 nada mais é do que b elevado ao expoente zero. Então, b na x é igual a b na zero. Temos uma igualdade. Potências de mesma base. Então, para que a igualdade venha a se concretizar, os expoentes também têm que ser os mesmos. Então, a nossa resposta vai ficar x é igual a zero. Conclusão com tudo isso, no caso, a consequência da nossa definição diz que log de 1 numa base qualquer sempre vai ser igual a zero. E se pensarmos na forma numérica, vamos obter log de 1 na base 8, botei uma base qualquer, já sei que a resposta vai ter que dar 0 e não ter que fazer todo o processo da definição novamente. Vamos para uma segunda consequência. Vamos pensar logaritmo de b na base b, quando o logaritmando e a base assumem os mesmos valores. Aplico a definição. b elevado na x é igual a b. Novamente, eu tenho que enxergar duas potências. b elevado na x é igual a b. Quando não se tem expoente, eu posso pensar que o expoente é 1. Duas potências, uma igualdade, bases iguais, expoente também vão ser iguais. Conclusão, x é igual a 1. Consequência da minha definição. Quando se tem um logaritmo e o logaritmando e a base assumem os mesmos valores, a resposta vai ser sempre 1. Posso pensar na forma numérica. Logaritmo de 5 na base 5 equivale a 1. E vamos para mais uma consequência. Logaritmo de A na base B é igual a logaritmo de C na base B. O que eu posso definir com isso? Dois logaritmos de mesma base são iguais se e somente se o logaritmando for igual. Ou seja, posso pensar que para que esta igualdade ocorra, logaritmo de um lado, logaritmo do outro, as mesmas bases, só se os logaritmandos forem iguais. Conclusão, A é igual a C. De maneira numérica, vamos pensar log de 8 na base B é igual a log de A na base B. Para que essa igualdade se concretize, A é igual a 8. Observem a nossa próxima consequência, logaritmo de b elevado na n na base b. Dá para observar que eu estou tirando o logaritmo de uma potência onde a base da potência é igual à base do logaritmo. Isto eu vou chamar de x. Aplicando a definição, eu vou ter b elevado na x é igual a b elevado na n. Duas potências, bases iguais, para que a igualdade venha a ocorrer, os expoentes também têm que ser iguais. Conclusão, x é igual a n. A nossa consequência fica definida então que logaritmo de uma potência, sendo essa potência com a mesma base do nosso logaritmando, a resposta é o próprio expoente. De uma maneira numérica, logaritmo de 2 ao cubo com a base 2, não preciso fazer a definição. Nada mais é do que o próprio expoente, ou seja, a resposta é 3. E a nossa última definição é quando o logaritmo for apresentado no expoente. Porém, nós temos que cuidar o seguinte, logaritmo de um valor n com a base a base do logaritmo tem que coincidir com a base da nossa potência. Isso eu não sei quanto é que vai dar, vou chamar de x. Mas para dar continuidade, eu vou dar um apelido a esse nosso expoente. Vou chamar esse nosso expoente de y. Olhem bem, o nosso expoente eu chamei de y. Se eu chamei o expoente de y, eu posso dizer que a na y é igual a x. Cuidem bem, a na y é igual a x. Mas agora eu vou aplicar a definição aqui. E se eu aplicar a definição, eu vou ter a na y é igual a n. Como assim? A na y é igual a n agora e antes eu tinha dito que a na y era igual a x. Como pode acontecer isso? A na y ou é n ou a na y é x. Para que essas duas igualdades, vamos dizer assim, venham ser satisfeitas, isso só vai ocorrer se o meu x for igual ao meu n. Conclusão, sempre que o logaritmo estiver no expoente, a base do logaritmo for igual à base da potência, a resposta nada mais é do que o próprio logaritmando. Então a consequência da nossa definição seria a elevado ao logaritmo de n com a base a é o próprio n, ou seja, o próprio logaritmando. De modo numérico, nós vamos ter então
3 elevado a log de 5 na base 3, não preciso fazer todo, vamos dizer assim, o aparato, toda a definição, nada mais é do que 5 a nossa solução. E esta era a nossa barbada de hoje. Para o nosso próximo encontro, nós vamos ver logaritmos e suas propriedades, ou seja, nós vamos ver as propriedades operatórias dos logaritmos. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, ok, gente? Então, até o nosso próximo encontro. Forte abraço a todos. Até mais.